Gente, na maioria das vezes, nós só se preocupamos em pensar, né, nos cuidados com a voz quando, opa, derrubar a plantinha não pode, quando ela está apresentando algumas falhas, né? Mas ela deveria receber atenção diária, sabia? Ao contrário do que muita gente pensa, cuidar da voz não é um dever apenas dos cantores ou das pessoas que utilizam a voz em suas profissões, tá? Quem conversa com a gente sobre este assunto é a otorrinolaringologista Renata Miranda. Doutora Renata, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada, boa tarde, é um prazer, como sempre. É bem isso que eu falei, né? A gente às vezes acha que só quem canta, quem trabalha com locução, os radialistas, os apresentadores de TV, quem está se expondo nas redes sociais, precisa cuidar da voz. Mas não, né? Todo mundo tem que ter essa preocupação, principalmente agora, todo mundo indo pro show, aí lá na Expo Ingá vem aquele tempinho que chove, daí já esquenta de novo, bagunça mesmo, tudo, né, doutora? Todo mundo tinha que prestar muita atenção nisso. A gente está usando a voz o tempo todo, né? E a gente, muitas vezes, não se atenta aos cuidados que são necessários, né? Durante o dia, para justamente, principalmente agora no outono, né? Que o tempo fica mais seco, mais frio. Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí para a voz não sofrer nisso tudo. E agora tem uma transição de tempo também, né? A gente entrou no outono, né? Então, já vem essa queda de temperatura, onde a gente tem que se preocupar mais ainda. E a ingestão de água aumenta também? Como que fica? É muito importante a gente ingerir água durante o dia, justamente para lubrificar as cordas vocais, as pregas vocais, né? Porque o que acontece no outono, o tempo fica mais seco, né? As temperaturas mais frias e isso naturalmente resseca mais a mucosa da via aérea, né? E as pregas vocais sofrem com isso. Com isso aumenta a incidência de rouquidão, né, de infecções de via aérea superiores, das alergias, das rinites. E aí o nariz que não funciona bem, a gente respira mais pela boca, resseca mais ainda as pregas vocais. Então a gente tem que ter hidratação durante o dia, ingerir líquido, tomar cuidado com o excesso da fala. Não só quem é profissional, principalmente quem trabalha muito com a voz, né? Mas quem usa a voz por muitas horas seguidas precisa fazer umas pausas, né? A gente precisa tomar alguns cuidados para não ter problema. Balinha ajuda? Olha, o ideal é realmente a hidratação, tá? A balinha às vezes dá uma ajuda momentânea ali, mas realmente a gente tem que ter alguns cuidados até com a alimentação, para evitar o refluxo, que também pode impactar na voz, então a gente tem que ter esses cuidados. Eu tô lembrando aqui, você falando, eu tô pensando aqui ontem o Edu, né, o Pepe, o pessoal que fica ali na roleta, que a gente tá com uma festa na Expo Londrina, participando com o stand lá, e é muitas horas ali no microfone falando, e é importante então ter uma garrafinha do lado, né? Muito para estar hidratando e poder permanecer com essa voz até o final da festa, né? Exatamente, fazer algumas pausas ali para as pregas vocais descansarem, né? Evitar ficar pigarreando, às vezes fica forçando muito a voz, então a gente tem que ter esses cuidados. E o outono não é só a questão da temperatura, mas também algumas alergias dos pólens das flores, né? Das plantas, né? O que acontece é que no outono, por o clima estar mais seco e mais frio, a gente tende a se acumular mais em locais fechados, né? E com o tempo mais seco, a mucosa acaba sofrendo, então ainda às vezes fica no ambiente fechado, usa o ar-condicionado que piora ainda mais, né? Então, com tudo isso, isso predispõe crises de alergia, e aí vai tirar a cobertura do guarda-roupa e roupa de frio, muito ácaro, né? Tudo isso predispõe esse contato maior com ácaro, com poeira, com fungo, então a gente tem que tomar esse cuidado. O ambiente, né? Você cuidar do ambiente, da umidificação também é importante. Ambiental é muito importante. O umidificador de ar, se possível, principalmente durante a noite, que a gente fica mais horas ali. Ar-condicionado, tem gente que ainda permanece com o ar-condicionado ligado, com a cobertinha, né? Mais quentinha, uma bacia né? de água no quarto, a gente precisa ter alguma hidratação no ambiente ali para lubrificar um pouco o ar. Tem uma participação da Angélica, que está acompanhando a nossa Vitrine Revista. Obrigada, viu, Angélica, pela sua audiência. Ela está falando assim que o filho dela tem acordado rouco, né? Isso pode ser por uma questão de baixa temperatura aí durante a madrugada? Ou essa mudança de clima mesmo? Pode ser sim, tá? Se foi uma coisa de agora mesmo, realmente o clima está mais seco, né? A gente não sabe se está usando ar-condicionado, mas algumas coisas que predispõem esse ressecamento maior das pregas vocais podem ocasionar nessa questão, tá? Além de refluxo também, tá? Que às vezes o ácido acaba chegando na garganta e pode dar rouquidão também. Então, é preciso investigar se isso persistir por mais de 2 semanas. Já começou a chegar no seu consultório esse tipo de situação? Quais são agora as mais frequentes, os casos mais frequentes? Começou a esfriar e o tempo ficar mais seco, aumenta muito a incidência dessas infecções
infecções de vias aéreas superiores, das rinites, então todo mundo entra em crise. O consultório já começa a encher justamente por isso. Dor então, de garganta. Exatamente, aumenta a incidência de rinite, de faringite, de sinusite, Tudo que é asites, it, né? A zite está chegando, gente. Agora o mood da época é it, né? Isso mesmo. Tá certo. Então se cuide, né? Se hidrate, né? Os mesmos cuidados que a gente tem que ter no verão. Segue em todas as estações do ano, cada uma com as suas características. E que nós devemos cuidar da nossa voz, que não é só cantor, não é só artista, não é só apresentador, locutor de TV, né? Que precisa aí ter esse cuidado com a voz, todos nós. Exatamente. Deixa eu mostrar o Instagram da doutora, que está aqui junto com a gente hoje, trazendo esse conteúdo super bacana, como um alerta, né? Para todo mundo aí dar uma atenção especial para a voz. A doutora Renata Miranda Otorrino, tá? Segue aí, nossa grande parceira, sempre aqui com a gente no Vitrine, trazendo informação para todos vocês. Obrigada, tá, doutora? Obrigada, uma ótima Maica, tarde para você. também. Um restinho de semana maravilhoso, abençoado, Amém, tá bom? para nós todos.